Olá amigos, este é o RJ Mídias e eu quero colocar aqui um questionamento que o próprio questionamento é terrível, porque nós estamos em pleno século XXI, dito pós-modernidade, e ainda esse tipo de coisa existir. O questionamento é o seguinte: o que fazer quando se é violentada ou abusada pelo próprio marido? A resposta para esse tipo de caso é bem simples. Reúna provas e entregue este canalha, este safado, este crápula à polícia. Mulher, ela não existe para ser saco de pancada. A mulher existe para ser amada. Não há outra finalidade, não há outro porquê, não há razão para fazer uso da força para impor um querer. Isso é brutalidade. E para quem é bruto, o que esta pessoa merece é cadeia. Agora, essa semana, associado a esse questionamento, eu vi um outro questionamento, que era o seguinte: e se o marido que abusa, ele for, por exemplo, um pastor? O que fazer? A mesma coisa. Reúna provas e entregue à polícia. Agora, existe um agravante aí que nós temos de considerar. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, pelo menos para os cristãos, ela também é a regra de fé e prática. E como regra de fé e prática, este sujeito que abusa da mulher, que violenta a mulher, que bate na mulher, não deveria ser um pastor, de forma alguma. Se nós formos observar o que o apóstolo Paulo orienta acerca das qualidades do pastor na primeira carta de Timóteo, nós vamos perceber muito bem isso. Paulo, na primeira carta de Timóteo, ele vai pontuar características que são importantes, que são necessárias para que alguém possa ser um pastor. O texto bíblico diz o seguinte: esta palavra é fiel. Se alguém deseja ou é psicopado, excelente obra deseja. É necessário o quê? Para quem deseja ou é psicopado. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio. O que é ser sóbrio? É não perder a cabeça. Honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador. Um homem que violenta a sua própria esposa, ele é um espancador. Ele não tem condições de ser pastor. A Bíblia proíbe um pastor de bater na sua própria esposa ou nos seus próprios filhos. Proíbe. Não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado. Uma pessoa que bate na esposa ou nos filhos, ele não está agindo com moderação. Não contencioso. Contencioso é aquele cara que gosta de briga, de contenda, de discussão. Não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os filhos em sujeição e com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? E o que é interessante é que no final ele diz que é necessário também que tenha bom testemunho para com os que estão de fora. Como é que se pode ter bom testemunho para os que estão de fora, se os que estão de fora veem mau exemplo naquele que devia ser o exemplo dos fiéis? Agora, a verdade é a seguinte, que muitas igrejas sabem que há pessoas desta forma, lideranças dessa forma, e encobrem para passar uma de bonzinhos para a sociedade. Ou seja, são coniventes com os erros desses homens. Estes religiosos não deviam ser pastores, deviam ter suas funções suspensas, deviam ter seus cargos retirados, deviam ser afastados do exercício das suas funções. Porque é assim que a Bíblia trata, não espancador. Agora, veja qual é a orientação do apóstolo Paulo para os maridos. O que é que tem de ter um marido de verdade? Como é que tem de ser um marido de verdade, de acordo com a exposição das Escrituras? O padrão estabelecido nas Escrituras é que o marido ele deve ser o espelho
de Cristo. Ele deve ser a imagem da pessoa de Cristo. A Bíblia estabelece que Cristo, ele ama o seu povo, ele ama a sua igreja. E o marido, a exemplo de Cristo, deve amar a sua esposa. Tanto que o apóstolo Paulo fala: maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Por muito amar Cristo, ele nega-se a si mesmo, assume a culpa dos pecadores e morre no lugar dos pecadores. Se sacrifica por aqueles que são sua igreja. Assim também deve ser o papel do verdadeiro marido frente àquilo que Deus quer, aquilo que é a vontade de Deus. O marido não pode ser espancador, porque Cristo jamais espancaria a sua igreja. Ele tem de amar a sua esposa porque é assim a relação de Cristo para com a igreja. O marido tem de ser o espelho. O próprio apóstolo Paulo diz que o amor tudo sofre, tudo suporta. Quem ama não bate. Quem ama não bate. O que é interessante é que parece que o pessoal entendeu errado o porquê que o homem tem músculos, o porquê que o homem é mais forte que a mulher. O homem não é mais forte que a mulher para bater na mulher. O homem é mais forte que a mulher para poder trabalhar e sustentá-la. O homem é mais forte que a mulher e que seus filhos para poder, fazendo uso da sua força, protegê-los. Não é para bater. E se esse tipo de coisa aconteceu com alguém que você conhece, acontece com alguém que você conhece, ou acontece mesmo com você, não fique calada, reúna provas e denuncie esse canalha, esse safado, esse covarde à polícia. Pois mulher não é saco de pancada, mulher existe para ser amada.